Meus amigos e amigas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui uma aula para vocês, falando sobre o máximo divisor comum. É um assunto que ao longo da vida de vocês já viram o máximo divisor comum, inclusive no próprio ensino fundamental menor. E a gente vai estar aqui retomando esse conceito, né? Então aqui nós temos uma tabela que traz uma coluna com a livraria A, B e C, o número de livros de cada livraria, né, 96, 108, 132. E aqui diz o seguinte: o encarregado de preparar as encomendas recebeu orientação de colocar o maior número possível de livros em cada pacote. Olha aqui, colocar o maior número possível de livros em cada pacote. Acompanhe o que o encarregado fez para determinar a quantidade de livros que deveria colocar em cada pacote. Inicialmente, determinou os divisores naturais de cada um dos números da tabela, ou seja, os divisores de 96. Nós temos aqui o número 1, que é o divisor de todos os números, né? Número 1 é o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12, o 16, 24, 32, 48, 96. Todos os divisores de 108, todos os divisores de 132. Então, observe que esses números que estão aqui marcados de negrito, né, de preto, eles são divisores comuns dos três números. Certo? O 2, o 3, o 4, o 6, o 12. E veja que o 12 é o maior deles. 12 é o maior divisor, né, comum desses três números. Então, note que esses números, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e 12, são divisores de 96, de 108 e também de 132, ou seja, eles são divisores comuns. Assim, para que os pacotes tivessem a mesma quantidade de livros, o encarregado poderia colocar 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 livros em cada pacote. Como foi determinado que cada pacote deveria ter, né, a maior quantidade possível de livros, então cada pacote deveria conter 12 livros. Então, o maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum e é representado pelas suas iniciais MDC. Na situação descrita, o máximo divisor comum de 96, 108, 132 é 12. Como é que eu vou indicar? MDC, abre aqui parênteses, dentro do parênteses tem os números e igual a 12. Então, como é que eu leio? MDC 96, 108, 132 é igual a 12, né? Então, aqui nós não estamos preocupados no momento em como encontrar esses divisores, né? Relembrando lá dos critérios de divisibilidade, né? Quando é que o número é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, né? Por 5, por 6, por 9, por 10. Então, tem os critérios de divisibilidade. No momento, nós não estamos preocupados em mostrar como encontrar esses divisores. Aqui a gente está falando do conceito do quem é o maior divisor comum de dois ou mais números. E aqui nós temos uma atividade, essa atividade traz exatamente esse questionamento, né? Um marceneiro tem duas ripas de madeira, uma com 120 centímetros e a outra com 180 centímetros. E deve cortá-las em pedaços iguais para montar uma pequena estante, sabendo que os pedaços devem ser do maior tamanho possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço. Então aqui é uma situação também que a gente vai encontrar, né, todos os divisores desse número, ou seja, o divisor de 120, você vai encontrar o divisor de 180, e ao procurar esses divisores, você vai encontrar que o maior divisor comum desses dois números é exatamente o número 60. 60 é o maior divisor comum de 180 e 120. Então,
cada pedaço, cada tábua vai ter que ser cortada no tamanho de 60 centímetros. O quesito 18, determine os divisores de 60. Então aqui, para encontrar o divisor de 60, vocês vão lembrar, né? O número 1 é divisor de todos os números. Esse número termina em 0, então ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3, porque o 6 é divisível por 3. Ele é divisível por 4. É divisível por 5, porque termina em 0. É divisível por 6, porque é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, né? É divisível por 12, por 15, por 20, por 30 e por 60. O divisor de 72, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Então, os divisores comuns de 60 e 72, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E o maior deles é o número 12, né? Então, aqui pede que você determine o MDC, ou seja, o maior divisor comum de 8 e 10. O maior divisor comum de 8 e 10 é 2. O maior divisor comum de 40 e 50, 10. O maior divisor comum de 9, 12 e 15 é igual a 3, né? Então aqui, essas questões, vocês iriam, da maneira de vocês aí, encontrar esses maior divisor comum, determinar os divisores. E aqui nós vamos mostrar para vocês como encontrar o maior divisor comum pela decomposição em fatores primos, né? Sem ter essa trabalheira que vocês tiveram, né? Para encontrar esses divisores, ou usando os critérios de divisibilidade, ou fazendo a divisão pela sequência dos números naturais, né? Então veja aqui, vimos como calcular o MDC de dois ou mais números naturais conhecendo seus divisores. Agora vamos ver como aplicar o processo da decomposição em fatores primos para o cálculo do MDC de um número. Por exemplo, vamos calcular o MDC, ou seja, o maior divisor comum dos números 280 e 300. Então a primeira coisa é fazer a decomposição desses números em fatores primos, né? Todos os números podem ser escritos como sendo uma multiplicação de números primos, todos eles. Então vamos lembrar aqui quem são os números primos. Olha, os números primos é 2, vamos lembrar, 2 é 3, 5, 7, 11, 13, olha que infinito. Vou colocar alguns. Então todos os números podem ser escritos como uma multiplicação de dois números primos. Qualquer um deles, com exceção do número 1, eu posso transformar em uma multiplicação de fatores primos. Então, imagina aqui que eu tenho o número 280. Eu vou decompor em fatores primos. Então, eu tenho aqui 280, eu vou dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Ele é par, dá para dividir por 2. 280 por 2 dá 140. 140 dividido por 2 dá 70. 70 dividido por 2 dá 35. Olha, o 35 não dá mais para dividir por 2 e nem por 3. Não dá por 2 porque não termina mais em número par. Não dá para dividir por 3 porque se eu somar 3 mais 5 dá 8. E 8 não é divisível por 3. Então eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 35 dividido por 5 dá 7. 7 não dá mais para dividir por 5, né? Claro, então só dá para dividir pelo próximo primo, que é o 7 também. Então, 7 dividido por 7 dá 1. Então, o 280, ele é o número 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vezes o 5 vezes o 7. Então, eu posso escrever ele aqui como sendo 2 elevado a 3 vezes 5 vezes 7. A decomposição do 300 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Agora vamos observar como encontrar o maior divisor comum observando essas decomposições. Os fatores primos comuns, destacado em vermelho,
no exemplo, 2 vezes 2 e 5, ou seja, 2 elevado a 2 e 5, é preciso considerar os fatores comuns que apresentam o menor expoente, para que eles sejam divisores dos dois números. Multiplicamos esses fatores obtendo o maior divisor comum desses números. Então, o que foi feito aqui? Depois que você decompôs esses números, você vai observar os fatores que são comuns elevado ao menor expoente. Então, eu vejo aqui que eu tenho o 2 elevado a 3 e eu tenho aqui no 302 elevado a 2. O 3 não é um fator do número 280, mas o 5 também é um fator primo de 280 e é um fator primo também de 300. O que nós vamos considerar para ser o maior divisor comum são os fatores primos comuns elevado ao menor expoente. O que eu vou ter que considerar? Os fatores primos comuns que apresentam o menor expoente para eles, sejam divisores dos dois números. Então, você vai multiplicar esses fatores, ou seja, o que é comum aqui de fator comum ao 280 e 300? É o 2 elevado a 2 e o 5. Então, você vai fazer a multiplicação desses fatores, ou seja, o maior divisor comum de 280 e 300, o 2 elevado a 2 é igual a 4, multiplicado por 5 igual a 20. Então, 20 é o maior divisor comum de 280 e 300. Vamos verificar aqui o próximo, né? O próximo exemplo. Foi colocado aqui os números 120, 252 e 150. A sua decomposição em fatores primos do 120 é o 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. 252, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 7. 150 é o 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Então, pelo que foi dito ali, veja que o 2 ele é um fator comum. Ele está no 150, está no 252 e está no 120. O 3 está no 120, está no 252 e está no 150. O 5 é fator do 120, mas não é do 252, então ele não é comum aos 3, né? E esse que é comum aos 3, você vai usar o de menor expoente. Então eu tenho aqui o 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 3, e o 2 elevado a 1. Então eu vou usar o 2 elevado a 1 e vou também usar o 3 elevado a 1. E vou fazer esse produto dos dois. 2 vezes 3 igual a 6. Ou seja, o maior divisor comum desses três números é o número 6. Então, vamos entender. Você vai decompor em fatores primos e vai fazer o produto dos fatores primos comuns elevado ao menor expoente. Dessa maneira, você vai encontrar o maior divisor comum de 2, 3 ou mais números. E aqui nós já temos mais uma observação. 2 ou mais números que têm o maior divisor comum igual a 1 são chamados de números primos entre si. Por exemplo, 8 e 15 são primos entre si, pois o maior divisor comum deles dois é 1. Observe que o divisor de 8 é 1, 2, 4 e 8, o divisor de 15, 1, 3, 5 e 15, e o 1 é o maior divisor comum desses números. Então, eles são números primos entre si. E aqui tem uma atividade proposta para a gente encontrar, né? Já foi decomposto os números, o número A, que tem a sua forma fatorada 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5, o B 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 7, e o C 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 7. Então, quem é o maior divisor comum do A e B? Ou seja, vamos analisar aqui o A e o B. O 2 é comum, o 3 é comum também, ó. Mas o 5 não é e nem o 7. Esses que são comuns eu vou usar o de menor expoente. Eu tenho aqui o 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 2. Então, o maior divisor comum, vamos colocar aqui, o maior divisor comum do A e do B vai ser o 2 elevado a 2, que é o menor expoente, e vezes o 3. Veja aqui que o 2 elevado a 2 é 4,
vezes 3 igual a 12, né? Então veja que nós usamos o conceito de pegar os fatores primos comuns elevado ao menor expoente. Aqui na letra B, o maior divisor comum de A e C. Aí eu vejo que o C, o 2 também é comum e o 3 também é comum, mas o 7 não é. Eu tenho o 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 4. Eu vou usar aqui o MDC, o maior divisor comum de A e C, os que são comuns, que é o 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 4, eu vou usar o de menor expoente, 2 elevado a 3, vezes, tem o 3 e tem o 3 elevado a 2, vamos usar o 3. E aqui fazendo esse produto, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, e 8 multiplicado por 3 vai ser igual a 24, que é o maior divisor comum desses números. E na letra C, o maior divisor comum do B e do C. Então vamos escrever aqui, maior divisor comum do B e C. Vamos observar aqui que o B tem 2 elevado a 2 e o C tem 2 elevado a 4. Vamos usar logo aqui o 2 elevado a 2. O 3 elevado a 2 e aqui tem o 3 elevado a 2. Então vamos usar ele mesmo, 3 elevado a 2. Aqui tem o 7 e aqui também tem o 7. Então ele também é fator comum. Então você vai fazer essa multiplicação. 2 elevado a 2, 4. Né? Você vai ter 4. 3 elevado a 2, 9. Então 4 vezes 9, 36. 36 multiplicado por 7. 6 vezes 7, 42, vai 4. 3 vezes 7, 21 e 4, 25. Então você vai ter 252. E o último, o maior divisor comum do A, do B e do C. Quem é comum aos três? O 2 é comum aos três? O 2 está aqui, aqui e aqui. Qual é o menor deles? É o 2 elevado a 2. Então vamos usar o 2 elevado a 2. O 3 é comum? O 3 está no A, está no B e está no C. Então, quem é o menor deles é o 3 elevado a 1. Só o 3. Vezes. O 5 está no A, mas não está no B. O 7 está no B e no C, mas não está no A. Então, os que são comuns é exatamente esses 2 elevado a 2 vezes 3. Então, vamos fazer esse produto. 2 elevado a 2, 4. E 4 vezes 3 igual a 12. Ou seja, o maior divisor comum desses números A, B e C, que representam, né, uma decomposição de alguns números, é o número 12. Né? Então, aqui te comentou esse quesito 22. E aqui tem uma questão, né? Em uma loja de tecido, o balconista Carla conversa com o gerente. Seu Augusto, temos 2 finais de peça do mesmo tecido. Uma peça de 156 centímetros de comprimento e a outra de 234 centímetros. O que eu faço? Corte ambas em retalho, todo do mesmo tamanho. Então, como é que tu vai fazer aqui? Sim, mas qual o comprimento? Qual o maior comprimento possível? Né? Eu fiz uma pergunta aqui para ele. Carla pensou e em seguida calculou com exatidão o comprimento de cada retalho. Determine esse comprimento. Né? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? A gente vai decompor, né, esse número 156 em fatores primos e o 234. A gente vai fazer essa decomposição desses números e dessa decomposição a gente vai encontrar, pelo esse processo estudado, qual é o maior divisor comum. Então vamos fazer aqui rapidinho, né, 156 dividido por 2, que vai ficar 156 dividido por 2, vamos fazer aqui, 2 vezes 7, 14, vai sobrar 1, 16 por 2 dá 8, né? Então vai ficar aqui 78. Dividido por 2, 78 dividido por 2, vamos dividir aqui também, dá 3, 2 vezes 3, 6, sobra 1, 18 por 2 dá 9, né? Dá 39. 39 dá para dividir por 3, que dá igual a 13. E 13 só dá para dividir por 13, que dá 1. Então aqui nós temos a decomposição desse número 156
ela é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 13. Vamos decompor também o número 234 em fatores primos. Então aqui fica por 2, você vai dividir 234 por 2, que vai dar 117, né? Vamos verificar aqui, 234 dividido por 2. Dá 1, nada, 3 dá 1, sobra 1, 14 dividido por 2 dá 7, né? 2 vezes 7, 14, para 14 dá. Então aqui deu 117. Ele não dá para dividir por 2, mas dá por 3, ó. Por que que dá por 3? Veja que 1 mais 1, 2, mais 7, 9. Então esse número é divisível por 3, ó. Vamos dividir por 3. 11 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 11, 2. 27 por 3 dá 9, né? 3 vezes 9, 27 para 27, nada. Então aqui fica 39. 39 dividido por 3, que dá 13, e o 13 por 13, que dá 1. Então a sua decomposição ficou 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 13. Então quem vai ser o maior divisor comum? Quem vai ser aqui o maior divisor comum? Vai ser o produto dos fatores primos comuns elevado ao menor expoente. Então o 2 é comum, né, ele está aqui, né, o número primo 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 1. A gente vai usar o de menor expoente, o 2. O 3 elevado a 1 e o 3 elevado a 2, a gente vai usar o 3. O número 13 é fator dos 2, ó. Então vamos colocar aqui. Então você vai multiplicar esses valores. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6 e 13 vezes 6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então eu tenho aqui 78, né, que é o maior divisor comum desses dois números. Então aqui eu estou fazendo essas questões para que vocês vejam aí como é que a gente calcula o maior divisor comum encontrando usando a decomposição em fatores primos, ok? Logo mais eu vou trazer um outro vídeo comentando aí o restante das questões, tá bom?